Oi gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar um guia incrível para você ter um glow up mental. Se você muitas vezes se sente mal consigo, se você acha que está falhando, ou que você não está dando o seu melhor para ser sua melhor versão, me acompanhe até o final, pois eu vou te ajudar a ser uma pessoa muito melhor começando pelo glow up mental. Antes de tudo, que tal explorarmos um pouco sobre o que é um glow up mental? Bom, ter um glow up mental significa que você está adotando um mindset de crescimento, ou seja, que sua mente pensa na evolução e evoluir ao longo do tempo. Mas como eu posso saber que tenho um mindset de crescimento? Vamos analisar como pensam as pessoas com um mindset desses. Acreditar que se pode melhorar com a prática. As pessoas com esse mindset têm tendência a acreditar que ela e os outros podem melhorar com prática, basta querer e se esforçar para isso. Os meus erros são aprendizados. Quando erramos uma vez, nós criamos a oportunidade de aprender a crescer a partir desses erros. Os erros não são só erros, são aprendizados. Mas se você continuar errando, vai virar um ciclo que só você pode colocar um ponto final. Desafiar-se. Pessoas com mindset de crescimento se desafiam. Elas se desafiam a passar por problemas e vencê-los. Elas se desafiam a fazer uma coisa boa para elas, mesmo que elas não queiram. Elas simplesmente se desafiam a melhorar a cada dia a pessoa que elas são. Essa é a maneira que eu diria que é mais difícil para você se tornar quem você quer ser, pois isso implica fazer o que não queremos, mas temos de fazer mesmo sem nenhuma vontade. Essa é a maior chave para mudar sua mentalidade. Críticas construtivas sim, negativas não. Se você quer ter um mindset de crescimento, precisa entender que existem muitas críticas, tanto boas quanto ruins. Se você é uma pessoa que define todas as críticas como ruins, sinto dizer, mas isso está muito errado. Imagine que alguém está tentando te ajudar, mas de forma boa, pois nem sempre quem quer ajudar consegue. Mas se uma pessoa está te ajudando a melhorar, e você recusa, você acha que está tendo um mindset de crescimento, ou um mindset negativo com barreiras? Aprenda a designar as críticas construtivas das negativas, assim você já vai estar evoluindo muito, pois para muitas pessoas pode doer aceitar qualquer crítica que seja, tanto ruim, quanto boa. Isso não significa que você tenha que aceitar as críticas ruins, muito pelo contrário, não dê ouvidos a elas, seja forte e não deixe que elas te afetem. Persistência. Para ter um mindset de crescimento, o mais importante é ter persistência, pois quanto mais você persiste, mais você vai evoluir. Pense em maneiras de se motivar a agir com persistência, ela não vai surgir do nada, então isso entra na parte de se desafiar. Desafie-se todos os dias a persistir naquilo que você quer conquistar, seja a longo ou curto prazo. Menos inveja, mais amizade. Se você é uma pessoa que tem inveja do sucesso dos outros, está errando feio. Se você reconhece isso, essa é sua hora de mudar. A inveja é um sentimento ruim, assim como se comparar também é. E é impossível ter um mindset de crescimento, se você tiver inveja das pessoas ao seu redor ou pessoas do mundo. Para mudar isso, tente ser uma pessoa com mais empatia, e com mais autoconfiança em si. Lembre-se que se você é uma pessoa que costuma sentir inveja, você procurar mudar já é um grande passo. Depois disso tudo, que tal finalmente vermos como ter um glow up mental? Vamos começar por falar de autoconhecimento. Como você já deve saber,
O autoconhecimento se baseia em se conhecer, e para isso, você tem que ser a pessoa que mais acredita no seu próprio potencial, e que conhece suas próprias falhas. Você se autoconhecer é um grande passo no glow up mental, afinal, se você não se conhece bem, como vai consertar seus erros? Como vai saber o que te faz feliz e o que não te faz feliz? Não se conhecer bem é como não saber no que gostaria de trabalhar, é como não saber que tipo de estilo de roupa você gosta, e entre muitas outras coisas. Se você ainda não se conhece bem, deve estar se perguntando como se autoconhecer e por onde começar, certo? Vamos ver algumas estratégias. Primeiro, tenha um diário. Nada melhor que um diário em que você pode se expressar sem medo de julgamentos, né? Pense bem, um diário é como um melhor amigo, que sempre está ao seu lado para você poder se expressar e conversar sobre o que quiser que tenha acontecido, seja bom ou ruim. Segundo, esteja aberta para coisas novas. Deixe-se conhecer coisas novas e veja se gosta delas ou não. Explore estilos musicais, estilos de roupa, estilos de maquiagem, hobbies diferentes, culturas novas e entre outros. Explorar novas coisas é uma oportunidade de descobrir aquilo que você mais gosta e que mais te agrada. Terceiro, aceite seus erros. Aceitar que você tem erros e enxergar eles é importante para o autoconhecimento e glow up mental. Como falei na parte das pessoas que têm um mindset de crescimento, os erros são seus aprendizados, e aprender a lidar com eles, seja quais forem, é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo. Bom, esses são só apenas 3 passos simples, é preciso de apenas um vídeo só para podermos explorar o autoconhecimento, então que tal no futuro? Deixe nos comentários se você quer um vídeo explorando os assuntos que eu falei ou que vou falar, talvez algum deles possa despertar ainda mais sua curiosidade. Então, agora vamos falar sobre mudar pensamentos negativos. Mudar esse tipo de pensamento é tão importante quanto qualquer outro pilar sobre como ter um glow up mental. Nossos pensamentos afetam muito nossa rotina diária, então mudar pensamentos negativos para positivos é super importante. Vamos com um exemplo. Uma pessoa é muito perfeccionista, mas de uma maneira ruim, pois ela quer tudo tão perfeito que chega a se frustrar por isso. Então o que ela pode fazer para que os pensamentos de querer tudo perfeitinho mudem para pensamentos de que nem tudo vai sair como ela quer, nada é perfeito e nada vai estar totalmente certinho? Pode ser difícil no início, mas com prática, ela vai conseguir alcançar um nível muito melhor. Algumas coisas que ela pode fazer para isso acontecer é: primeiro, isso está ótimo. Para uma pessoa perfeccionista, nada vai estar bom o suficiente. Então, para ela já começar a mudar esse tipo de pensamento, é melhor ela pensar: isso está bom o suficiente? Se sim, então não há por que ficar tentando fazer com que aquilo esteja perfeito. Segundo, trocar erro por melhora. Trocar frases como "isso está ruim" para frases como "o que eu poderia melhorar na próxima vez" já faz grande diferença, pois a pessoa vai estar reprogramando o seu cérebro para não pensar que está ruim, péssimo, horrível e entre outros, e sim pensar que está suficiente e analisar o que pode melhorar no futuro. Isso entra em pensar que isso está ótimo, mas pensando também que não está exatamente errado, e sim que pode melhorar.
Terceiro, falhar é melhor do que não tentar. Pessoas perfeccionistas no sentido ruim têm a tendência de não tentar por medo de falhar, mas a verdade é que errar é humano. E se você não conseguir de primeira, pode conseguir de segunda, certo? Por isso que na maior parte das vezes é melhor tentar do que não fazer por medo de falhar. Mas atenção, tudo tem uma exceção, e para esses temas que tenho falado, não é diferente. Por isso saber analisar cada situação antes de agir é um grande poder para todos nós. Então, depois desse exemplo, você acha que entendeu o que quis dizer? Se sim, parabéns, pois o que quis dizer é que para mudar pensamentos negativos, você precisa encontrar a maneira certa, e isso não depende só de uma lista de coisas que você pode fazer, depende de você, pois você é o ser humano que mais se conhece. Então, para mudar esses pensamentos, você tem que achar a maneira mais eficaz de fazer isso. Você já ouviu falar da expressão do copo meio cheio? Ela mostra como cada pessoa vê as situações da vida, com otimismo ou pessimismo. Mas quando falamos de mindset de crescimento, não basta o copo estar só meio cheio, ele precisa estar transbordando de coisas boas. Encha seu copo com conteúdos positivos, aprendizados, inspirações e bons pensamentos. É assim que sua mente evolui. E isso nos leva ao próximo passo: alimentar sua mente de coisas boas. Para esse pilar, temos duas coisas: hobbies e conteúdos. Alimentar sua mente de hobbies bons quer dizer fazer tarefas que fazem bem à sua saúde mental, ler, escrever num diário, estudar algo que você ama e entre muitas outras coisas. São atividades que alimentam seu cérebro com coisas boas, que trazem aprendizado, evolução e diversão. Por isso que o conteúdo também é importante, pois assistir a uma série, ver um filme, assistir algo no YouTube, ouvir música, ouvir podcasts e entre outros, tudo isso traz relaxamento e diversão à sua mente, e é tão importante quanto qualquer outra coisa. Se a vida fosse só trabalhar e estudar, sem descanso, seria muito esgotante, pois sua mente não tem uma pausa para relaxar, e ela precisa disso, nem que seja uma vez por semana. Também se permita momentos para rir. Tudo isso é muito importante para alimentar nossa mente de coisas que nos fazem bem. Mas lembre-se que também é importante consumir conteúdos que fazem você querer evoluir, como uma fonte de motivação e inspiração. Que tal agora falarmos sobre ambiente organizado? Isso é muito importante para quem quer ter um glow-up mental. Mas por quê? Porque o simples fato de manter seu ambiente organizado mostra que você também está organizando sua mente. Além disso, um ambiente limpo e arrumado traz vários benefícios, como mais produtividade, objetivos mais fáceis de alcançar e uma melhor qualidade de vida. Como você pode ver, esses benefícios têm tudo a ver com o glow-up mental, então é por isso que essa prática é tão importante. Se conseguir, tente limpar e organizar seu espaço por pelo menos 15 minutos todos os dias. Se não for possível, faça isso de 2 em 2 dias ou quando tiver um tempinho livre, como nos fins de semana. O mais importante é encontrar a estratégia que funcione melhor para você.
E vamos finalizar por falar sobre a paciência é uma virtude. Você já deve ter ouvido falar nisso, certo? E é muito importante para um glow up ter paciência com o processo. É como entender que cada coisa tem seu tempo, e não é um tempo definido, é um tempo indefinido, que varia de pessoa para pessoa. Então lembre-se que se uma pessoa alcançou algo em um mês, e você em 3 meses, não quer dizer que você é menor que essa pessoa, quer dizer que você é diferente dela. Pois se fosse tudo em um tempo definido para cada pessoa, acho que seríamos todas iguais como máquinas que fazem tudo certinho. Não estou certa? Então tenha paciência com o seu processo, com aquilo que você quer conquistar. Vai acontecer tudo na hora e data certa, pois o momento certo um dia chega. Lembre-se, a pequena semente que você planta hoje, cresce grande e linda no futuro. Então esse foi o vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Eu já tenho 2 vídeos em planejamento para lançar aqui no canal. Um é sobre como ter um glow up, que vai ser um guia completo, e outro que vai ser sobre como se inspirar na Voneung do Eve. Obrigado por assistir. Até mais!